Acho que foi muito bom para a gente. Eu acompanhei as 3 palestras, né, as 3 apresentações. Acho que foi muito bom para a gente entender um pouco tanto a visão do distribuidor, tanto a visão do integrador, de quais são os desafios do pós-venda, né, no nosso mercado, tanto a relação com o cliente final e tanto a relação do distribuidor com o integrador e até com os fabricantes. E aí eu separei algumas perguntas. A gente não precisa ficar preso ao que eu separei aqui. A gente tem um microfone, quem quiser fazer a pergunta também, daí tá liberado, tá? Eu vou começar, eu separei uma pergunta aqui para o José. Primeiro, parabéns pela apresentação. Eu queria saber, acho que o que seria legal para o pessoal entender aqui é qual que para você é o principal desafio no pós-venda junto ao seu cliente, junto ao cliente que você vem observando, qual que é o principal desafio que você pode apontar com a sua experiência? Eu vou levar para um lado de desafio a questão do relacionamento com o cliente, entender os eventuais problemas que possam acontecer, né? Então, por a gente ter um leque de clientes, né, todos nós distribuidores, nem todos eles são compreensíveis, compreendem como o negócio funciona ou como às vezes podem acontecer problemas. Então, esse desafio de poder explicar, de poder atender bem, de às vezes escutar até grosserias, né? Muitas vezes, poder explicar e ter um acordo que possa beneficiar os dois lados, é um lado muito difícil e complicado. Então é com muito cuidado e relacionamento que você começa a criar esse tipo de relação de confiança, e com o tempo, com certeza, isso vai desaparecendo, mas em alguns casos é muito difícil criar essa confiança para o integrador de que você, como distribuidor, vai resolver o problema e não que você quer se ver livre do problema. Acho que a ideia, no final das contas, é sempre resolver, né? É tanto o relacionamento que você tem que ter com o seu fabricante e com o seu integrador ou com o cliente final para você resolver o problema e deixar todo mundo feliz, né? Todo mundo satisfeito. A próxima pergunta eu vou fazer para o Daniel. Você falou bastante dos indicadores, né? Queria que você falasse um pouco mais quais indicadores vocês usam para medir a qualidade do pós-venda de vocês e o quanto que esses indicadores ajudam vocês a melhorar o pós-venda na Solar 9. Perfeito, obrigado pela oportunidade de responder essa pergunta. É bem interessante, mas todos os indicadores que a gente utiliza vêm através realmente dos nossos canais de atendimento do nosso cliente, que os principais hoje são o CAC, né, que é o Centro de Atendimento ao Consumidor, e também o nosso suporte técnico. Então, é o próprio feedback que o próprio nosso cliente dá para a gente, que faz com que a gente chegue nesses números e fez a gente conquistar o NPS de 9, né? Então, o nosso cliente, a gente entende que ele tem que ser o nosso promotor. Então, quando ele chega até a gente procura dar a melhor experiência e de jornada mesmo de pós-venda para ele. Né? Claro que esse desafio que o José muito bem colocou, aproveitando o gancho e a oportunidade também que ele comentou, é realmente ter essa comunicação clara e assertiva com o cliente, né, com o nosso integrador. Porque muitas vezes o integrador que está na ponta, ele também não entende como é que é a jornada de garantia de um produto. Né? Eu até fico contente quando um integrador vem e antes mesmo até de realizar a compra, ele acessa o nosso canal de suporte técnico e faz a seguinte pergunta: olha, como é que funciona a jornada de garantia de um inversor? Como é que funciona a jornada de garantia de um módulo? Né? Porque isso mostra que antes de ele vender o produto, ele está preocupado que se em algum momento der um problema, ele sabe explicar para o cliente como funciona. E eu vejo que o grande divisor de águas do sucesso do integrador junto ao cliente final é a informação. Seja a informação omitida ou seja a informação mentida. Né? Não por maldade, não é isso. Né? Mas é realmente, às vezes, um desconhecimento, né, de como funciona a situação e poder estar lá na ponta explicando para o cliente como que vai funcionar a jornada caso venha dar um problema. Sim, vai ter que realizar os testes, isso pode levar 5 dias, pode levar 3 dias, pode levar 2 dias, que seja, dependendo da situação, do tipo de produto. E se o cliente estiver informado disso antes de acontecer, ele está preparado. Agora, o problema é quando ele não está informado e acontece o problema. E aí ele, mas eu achei que era de um dia para o outro, entende? Então, a gente tem esse cuidado e junto nos nossos canais, a gente procura escoar isso da melhor maneira possível para justamente conseguir ter esses indicadores. E se tem uma coisa que a nossa empresa é boa, e eu posso falar, é em aprender. Né? E o nosso principal professor é o nosso cliente.
Então, a gente está todo dia aprendendo com o nosso cliente, que é o nosso integrador. Por isso que a gente utiliza e valoriza muito os canais de atendimento, porque é ele que vai nos dar o suporte e os indicadores necessários para a gente poder conseguir evoluir. O que eu achei muito legal na sua apresentação, acho que foi a questão de é mais fácil, é mais barato e mais fácil eu fazer um bom atendimento e aquele cliente voltar, e eu voltar a atender ele e fazer uma nova venda, do que eu ficar prospectando e sempre penando ali na qualidade, não entregando 100%. Então é mais fácil eu fazer um bom trabalho da primeira vez e poder garantir que aquele cliente volte a comprar comigo. Então acho que isso que foi muito legal na sua apresentação e mostrou bastante. Perfeito, muito obrigado. A próxima pergunta eu vou fazer para o Everton. Você falou bastante dessa relação integrador-distribuidor. Eu queria entender, na sua visão, qual que é o que a gente pode fazer para melhorar hoje essa relação entre o distribuidor, o integrador e até mesmo o fornecedor, em algum dos casos. O que você acha que é a chave para a gente melhorar essa relação e fazer com que o nosso mercado cresça cada vez mais? Eu vou na linha da informação, conforme eu disse, no sentido de capacitação. Até tem um exemplo, se não me engano, foi a Ecore, que recentemente fez um processo de treinamento e certificação para os integradores, porque quanto mais capacitado a ponta tiver, melhor. Mas nem sempre o pequeno empreendedor ele tem todos os recursos. Estou falando isso pelo ponto de vista do integrador de pequeno e médio porte, não de grandes empresas, né? Mas da grande maioria que está distribuída em mais de 5 mil municípios. Ele é pequeno e médio, né? E então, quando o distribuidor promove, junto com o fabricante, capacitação, seja da informação da garantia, enfim, seja de como instalar, de como auditar, de como identificar, isso contribui muito para a maturidade desse mercado na ponta. Mas, por outro lado, você já tem integradores que amadureceram ao longo desses 10 anos e que já são multiplicadores até no mercado e que, às vezes, também enfrentam dificuldades meramente burocráticas. Né? O caso de inversor, por exemplo, nesse caso, de exemplo aqui, ele tinha inversor backup. Então, ele já é um integrador preparado, ele já tem estrutura para isso, ele coloca o backup. Mas ele foi impedido de pôr uma máquina nova, com risco de perder garantia. Então, esse trato mais íntimo aí, e talvez a classificação por nível de capacitação do integrador, essa percepção dentro da distribuidora, esse integrador ele é mais maduro, esse não é tanto, então nós vamos ter caminhos diferentes de tratativa, isso pode ajudar muito no relacionamento, um ponto de vista. Legal. Seguindo aqui, o que eu acho que integra bem o que a gente está falando, eu queria voltar a palavra para o Daniel. O produto dele da InnovaSafe, acho que vem para ajudar nisso, né? Vem para pular essa relação, para vir direto do distribuidor com o cliente final. Se você puder falar um pouco mais para a gente desse produto, do que vem ajudando no pós-venda, tanto do integrador quanto do distribuidor, o que isso vem te auxiliando, acho que é um dos caminhos. Perfeito. Como o nosso amigo aqui acabou de comentar, a grande massa de integradores ela é formada pelo pequeno e médio integrador. E a gente entende que nem sempre esse integrador ele consegue ter na equipe dele uma equipe especializada de suporte técnico, né, para atender o cliente final. Então, a gente, por entender essa necessidade, justamente de encontro àquilo que comentou comigo, por escutar os nossos canais, os nossos principais canais, a gente desenvolveu esse produto e serviço, para que a gente, de uma maneira, terceirize esse serviço para o nosso integrador e ele entenda e consiga ter a confiança que o pós-venda do cliente final dele, sim, vai estar na mão de uma excelente empresa e de uma excelente equipe, que vai conseguir fornecer com tranquilidade esse serviço, né? Que é justamente a questão do gestor de backup, eliminar esses entraves da questão da substituição do equipamento, né? Da jornada de o equipamento chegar até lá, da jornada de descoberta do problema, né? Que o de encontro que o José também comentou, vamos resolver o problema, depois a gente vê quem que vai pagar, digamos assim, como que vai funcionar, porque a gente não quer que o cliente final lá do nosso integrador ele tenha que pagar todo o pato sozinho, né? A gente entende que é uma cadeia. Então, nós como distribuidores e intermediadores do fabricante até o cliente final, a gente tem a jornada do integrador no meio, a gente sim tem que fornecer esse pós-venda para ele, para que ele consiga prosperar e crescer dentro da empresa dele.
Aí dentro desse tema, acho que uma coisa que foi muito legal na apresentação do José, queria passar até a palavra para ele, para falar toda essa experiência que vocês tiveram lá com a Litoral, acho que impactou muito na empresa, na Fotos, né? Impactou muito toda a experiência que você teve na Litoral como distribuidor, lógico, de outro produto, mas que fez com que você trouxesse isso para Fotos. Se você puder falar um pouco mais dessa parceria, o que você trouxe de concreto lá, de toda a experiência da Litoral para Fotos, acho que seria interessante para a gente ter insights para o que a gente pode trazer para o mercado de solar, que já funciona há tanto tempo lá na Litoral. Perfeito. Já que a gente já está falando de pós-venda, né, meu pai acompanhou muito a abertura da Fotos e eu, desde pequeno, lido com ele e ele sempre falou de empresa. Quando ele entrou no mercado têxtil, tinha as distribuidoras já grandes, né? Igual quando eu entrei no solar também, já tinham Cisses e Aldo. E ele falou bem assim, se ele fizesse o básico bem feito, ele ia crescer tanto quanto os outros grandes. Então, a primeira coisa que ele falou é, se tiver um problema, eu vou resolver para o cliente, independente do que seja. Depois a gente vê como resolver, porque eu sei que o meu concorrente não faz isso. E quando a gente entrou no solar, a gente sentiu exatamente essa falha que existia do distribuidor. Então, foi algo que eu trouxe da Litoral, a parte do pós-venda, de sempre estar atento a resolver o problema e não deixar o cliente esperando até, sei lá, o próprio fornecedor resolver ou ficar só dando desconto e não resolver o problema. A logística também foi uma coisa que ajudou muito, como eu já estava acostumado a distribuir para todo o país, totalmente conectou um produto solar, porque a distribuição também é bem alongada pelo país inteiro, e a parte de importação, principalmente. Quem acha difícil importar placa é porque nunca importou tecido. Então, para a gente foi uma facilidade imensa em trazer todo o produto com relação a fiscal, contabilidade. A gente ficou à frente de muita gente. Isso trouxe uma vantagem competitiva enorme. Muitos distribuidores fizeram coisas que a gente já tinha feito depois que a gente fez. E parte de armazenagem, parte do próprio galpão em si, né, de como controlar a produção. Tudo isso veio da complexidade que o tecido traz, porque muita gente não sabe como é. Por isso que pouca gente entra no ramo. Então, esse tipo de coisa a gente aprendeu e estamos aí para replicar cada vez mais do que precisar para o nosso cliente. Acho que no final das contas, o mais importante para a gente é atender bem o cliente, seja ele qual for, se ele é integrador, distribuidor, fornecedor, é atender bem o cliente, sempre estar atento a escutar o que o cliente está falando, o que ele está precisando naquele momento. É lógico que quando dá um problema, ele fica sem geração, ou o painel para de funcionar, qualquer coisa do gênero que vá afetar o cliente final, é ruim, não é uma posição boa, mas o que a gente pode fazer, e o que um pouco que a gente comentou aqui é procurar escutar o cliente, procurar não tratar o cliente como mais um número ou mais um faturamento, tratar ele como um ser humano do outro lado ali e no final resolver o problema para que todos possam chegar ali num aceitável para todo mundo ficar feliz. Porque muitas vezes você está falando do sonho, o cara está construindo energia, está construindo ali na casa dele, na fazenda dele e tudo mais. Então é complicado. Então acho que é isso que a gente conversou aqui, de poder escutar o cliente, sempre tentar tratar o problema. Agora eu abro para vocês. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta para os nossos palestrantes, algum insight e tudo mais? Bom, boa tarde. Prazer, meu nome é Ariel. Sou da Fronos do Brasil. Gostaria de fazer uma pergunta especialmente para o Everton, mas claro, todos podem palpitar, né, e dar a sua opinião também. A gente vê uma crescente muito grande de novos integradores, de novas marcas e de novos distribuidores, né? Como você acha que isso afeta também o trabalho dos integradores, né? Porque, consequentemente, isso vai afetar o pós-venda. Uma vez que você tem muitas marcas, muitos distribuidores, você talvez não tenha uma parceria muito forte entre elas. E com certeza isso vai prejudicar na capacitação deles, né? Excelente pergunta. Eu tenho um ponto de vista bem particular sobre isso.
Eu acredito muito no relacionamento de longo prazo, eu ainda acredito em casamento. Tá certo? Então, no sentido de que plantar essa semente, regar essa semente desse relacionamento com seu distribuidor, expor na mesa os problemas, desenvolver junto, amadurecer junto, vai fazer com que naquele momento que você precise, você vai estar junto, tanto ele quanto você. Ele saber ouvir, né? Então, às vezes, penso que esse mercado ele consolida um pouco mais, tem uma explosão, depois ele consolida, amadurece, como foi em todos os mercados do mundo inteiro. E os integradores, pelo ponto de vista de distribuição, penso que essa consolidação também vai acontecer. Sobre marcas, elas vêm e vão. Então, nesse momento que vem, que você tem um distribuidor com um casamento duradouro, para que aquele momento daquela marca que está aqui, ele esteja com você. E se ela estiver no momento de saída, como muitas vieram e muitas saíram ao longo dessa jornada, o distribuidor é a ponte com você aqui. Né? Já fui importador, já comecei lá atrás da certificação de módulos, que só tinha Kyocera certificado naquela época. Né? E aí, essa jornada para a gente que é empreendedor, integrador, começar a ter o casamento com bom, hoje ter distribuidor é uma coisa maravilhosa. Uma coisa maravilhosa. Tem integrador que eu conversei aqui ontem, estava falando, vou importar módulo. Eu falei, isso é loucura, larga a mão disso. Né? Fala com o distribuidor, faz o casamento com o distribuidor, negocia volume e vai para a mesa que é muito melhor. Porque ele, da mesma forma, o distribuidor, lá fora, tem esse casamento também. E ele tendo um casamento lá bem feito, ele consegue também fazer esse elo. Porque é capital intensivo esse mercado. Nós somos pequenos e médios, integradores. Nós não vamos ter bala na agulha para conversar lá com a SMA, com a Fronius, enfim, qualquer marca que seja. Né? Então esse é meu ponto de vista. E no ponto de vista de integrador, sobre mercado, penso que ele consolida no ano que vem, com a entrada da Lei 14.300. Tem um ponto de vista particular de que os integradores devem se unir mais no sentido de compreensão sobre esse mercado do ano que vem, na questão da compartilhada. Né? Visualizo isso. Mas ele consolida. Eu penso que a capacitação vai separar o joio do trigo aí para o ano que vem. Acho que esse é o ponto de vista meu particular. Se vocês quiserem comentar, se tiverem algum comentário em relação à pergunta, fiquem à vontade, tá? Mais alguém? Oi, boa tarde, eu sou o Alexandre, sou colega aqui do Ariel, sou lá da Frode, gerente comercial. Muito obrigado pelas informações, excelente painel. E você comentou, Everton, sobre a jornada, que é longa nesse processo. Sempre a palavra jornada esteja aí na mesa, né? Pelo menos de 20, 25 anos aí de um integrador com seu cliente final. Gostaria de saber, pode começar por você, Everton, e também para o José e o Daniel, qual a importância por parte do fabricante, de um suporte técnico local, bom e robusto? Qual a relevância disso para vocês, distribuidores e integradores, nesse momento, para suportar essa jornada? Acho que é vital, principalmente falando de eletrônica de potência, inversor, assistência local. Eu acho que a Fronius foi uma das primeiras a fazer isso, se não me engano. Tá? E depois vieram outros nesse mesmo caminho, e teve a CIS que fez o laboratório também lá na época e tal. Né? Mas é vital essa assistência local, porque a eletrônica de potência, desde fornecimento de componente, desde tudo, software, atualização, se isso não tiver o parceiro construtor do lado, é complicado. Né? E o ciclo de garantia, a questão da vida útil, etc. No aspecto do painel, eu penso que é mais essa questão do seguro de longo prazo, o assurance do momento da compra desse lote, e também a questão da relacionamento distribuidor com o fabricante lá fora. Pessoas que decidiram colocar o nome num painel fotovoltaico e trazer para o Inmetro certificar, honestamente, eu não acredito muito nisso. Eu acho que é um mercado de capital muito intensivo, fabricação de módulo. Conheço muitas fábricas na China, quando ainda fabricava na Europa naquela época, e
ele consolidou muito esse mercado lá na China. E, assim, quem tem essa tradição de produção, ele alterna entre uma marca e outra ali na purificação de silício, tem a cadeia verticalizada na China. O Brasil já se aventurou a isso, né? A Itaipu Binacional tinha o projeto Green Silicon Valley em 2014. O pessoal da Alemanha não decolou. Tem tudo para produzir aqui, não produz, seria ótimo. Mas acredito que o fabricante de painel nem tanto. Penso que é mais o distribuidor. Mas na questão da eletrônica de potência, eu penso que ter a presença local do fabricante faz toda a diferença, minha opinião particular. Complementando o que o nosso amigo aqui falou, eu acho que o nível de proximidade, sim, do fabricante, de inversor, nesse caso, que foi a pergunta levantada, com o distribuidor, faz total diferença. E esse nível de proximidade, quando eu trago ele aqui, não só relacionando a proximidade física, né, ao fato de o fabricante estar aqui com uma unidade física, mas sim com a proximidade em treinamentos, em capacitação da equipe de suporte do distribuidor, para que o próprio distribuidor consiga auxiliar o fabricante na hora da assistência e na hora da garantia. Isso, por exemplo, é uma exigência da nossa empresa. Então, uma marca de fabricante hoje que quer colocar um inversor lá dentro, ela tem que capacitar minha equipe de suporte técnico. Né? A gente vai fazer só a intermediação. Não. Ela tem que capacitar a nível que o meu suporte também sim consiga resolver. Problemas, não só falando em problemas de fabricação, mas problemas de instalação, problemas que são solucionáveis principalmente no âmbito de instalação, configuração, programação. Então, isso sim faz total diferença, né, para nós, distribuidores, e também para os clientes que são integradores, porque isso aumenta a agilidade que o problema é resolvido, né, e que vai de encontro a que todos nós estamos falando aqui, né, que é agilidade na resolução dos problemas. Então, sim, respondendo a tua pergunta, eu acho que esse nível de proximidade faz total diferença, principalmente lá para o cliente na ponta. Né? Sobre a sua pergunta, é super relevante realmente ter um suporte do fabricante aqui no país e até um depósito de preferência, né, onde você possa gerenciar um armazém com alguns equipamentos e com equipe que possa resolver o problema rápido, seja de substituição direta para o distribuidor ou até mesmo para o cliente final, porque esse tipo de relação às vezes depende muito da região que vai ser atendida pelo suporte técnico. Então, a presença física do fabricante pode ajudar o distribuidor também nisso. Porém, o distribuidor tem que ser um aliado ao fabricante para solucionar os problemas também, em conjunto com o fabricante. E também não adianta nada ter o suporte aqui e demorar pra caramba. Burocrático, o brasileiro não gosta disso, por isso que a gente usa o WhatsApp para tudo. Então, não adianta ter o suporte se for burocrático. A gente sabe que o cliente, principalmente o cliente final, não gosta disso. Então, tem que ter, mas não pode ser burocrático. Bom, acho que foi muito bom para a gente poder entender as dores, né? Entender as dores do distribuidor, entender as dores dos integradores. A gente sai daqui hoje com um entendimento melhor da situação e o que a gente pode fazer para melhorar no futuro, para melhorar nossos pós-vendas. Queria agradecer vocês, agradecer as perguntas e uma salva de palmas para os nossos palestrantes, que foi muito legal. Obrigado.